Olá! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios do ultrassom microfocado para a nossa região facial. Sim, esse equipamento de última geração, com produção brasileira, nós vamos falar hoje do Ultramed Intime e do Ultramed 9D. São dois equipamentos que até certo nível eles são compatíveis, quando eu digo que eles podem tratar tudo que uma ultrassom microfocada trata, sendo que o Ultramed Intime ele é mais focado para a área genital, um aspecto visual, assim, rosinha, toda menininha e tal, mas funcionalmente eles não têm diferença. Então aqui para a clínica, como nós temos um foco muito grande na estética íntima, né, de rejuvenescimento, na estética íntima tanto feminina quanto masculina, a gente comprou o Intime para essa carinha mais. Mas nós tratamos também a face com as ponteiras PEN e 2D, e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, tá? Então, eu posso pontuar para vocês pelo menos 6 ótimos benefícios para a gente estar sendo adepto ao tratamento com a ultrassom microfocado. Qual é o primeiro efeito que a gente faz? A gente consegue minimizar essa pálpebrazinha caída superior. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha uma aplicaçãozinha nessa região aqui, acima da sobrancelha, e aí a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. A gente dá o que a gente chama daquele efeito fox size, que é levantar essa curvinha da sobrancelha. E quando eu levanto essa curvinha da sobrancelha, eu tanto diminuo a quantidade de pele que fica aqui na minha pálpebra, quanto amenizo também aqueles pezinhos de galinha aqui, tá? Então a gente trata um ponto, e esse um pontinho de tratamento aqui, ele me traz esses 3 benefícios. Eu tô exagerando no puxar aqui, tá, pessoal? Que é um objetivo didático mesmo para mostrar no vídeo. Mas então vamos lá. Eu consigo então amenizar a queda, né, a papada, a pálpebra caída, dou uma levantada na sobrancelha, né, quem não gosta de fazer o botox, porque tem medo de ficar muito puxado, ele dá um efeito mais discreto e amenizo aqui, tá? Não só pela preguiada que ele dá no ponto de cauterização, como também pelo estímulo de colágeno que é a sequência disso aí. E o segundo benefício, o que a gente pode falar que seria um segundo benefício? Sabe aquelas ruguinhas que a gente fica nessa região aqui, que a gente chama de código de barra? Você fica todo marcadinho aqui na boca? Então, essas ruguinhas, por muito tempo, a estética não teve muito o que fazer com elas que não fosse um lifting cirúrgico. Tratamentos convencionais, né, que eram a radiofrequência, a criofrequência, que é mais novo, o microagulhamento, o uso de produtos adequados, mas fora isso a gente não tinha como fazer esse estímulo grande de colágeno, de elastina, né? E nem promover essa prega do tecido no nosso smash, que depois eu vou explicar para vocês. Então, o ultrassom microfocado, ele permite tratar essa área, porque como ele vem tratando as camadas na profundidade exata que a gente determina, eu consigo fazer aplicações nessa região, tá? E nessa lateral, que fazem o quê? Como a gente dá aquele up, aquela levantadinha aqui, ó. Como eu trabalho muito essa região, trabalho sustentando, eu acabo tracionando a pele e isso ameniza muito, muito mesmo, o que só uma cirurgia fazia anteriormente, tá? Então, nosso segundo objetivo. O nosso terceiro ponto, que eu gosto muito de falar, é quando a gente faz a compactação da nossa papadinha aqui. Eu fiz esse procedimento há uns 8 meses atrás. Quem me conhece antes disso sabe que eu não tinha mais visão, assim, essa divisão certinha que agora vocês conseguem visualizar, né? Era com envelhecimento, graças a Deus, nem fazendo força agora eu consigo mostrar, viu? Mas era aquele pescoço assim, sabe? Então, eu fiz uma aplicação disso há 8 meses atrás e o meu rosto ainda tá muito bem definido, graças a Deus. Essa marcadinha, a papadinha desapareceu e agora
Eu acho que vocês nunca mais vão vê-la por aqui não, tá? Mas enfim, por quê? Porque como ele também faz um tratamento profundo, o que eu consigo fazer nessa área? Eu venho de dentro para fora, então eu queimo a gordurinha excedente, né? A gente começa aqui abaixo da marcação óssea aqui, a gente queima a gordurinha que tá aqui na papada toda. Depois de queimar essa gordurinha, a gente vem trabalhando toda a sustentação, né? Quando a gente promove a tração dos ligamentos, a gente melhora a sustentação e a contração muscular. Então a musculatura também ela fica mais rija, mais durinha, ela puxa, e os ligamentos. Depois uma outra camada, são várias camadas numa mesma sessão, tá pessoal? Depois uma camada mais superficial, o que a gente faz? A gente consegue tratar a nossa derme, aí eu tô falando de estímulo de colágeno e elastina, que vai dar aquele preenchimento natural. E o rearranjo das fibras ali, né? Ele promove essa tensão que a nossa pele tem quando a gente é mais jovem. E melhora muito a produção de colágeno, que também vai deixar uma área viçosa, perde aquela craqueladinha que a gente tinha, tá? Então, esse pra mim, assim, na idade que eu tinha e nas características que eu tinha, foi o efeito que mudou aí. Quem me conhece sabe, é só olhar as fotinhas lá de trás, que mudou muito isso aqui, me deixou feliz de novo, porque eu sou apaixonada com fotografia e eu não aguentava mais, pessoal, tirar aquelas fotos onde eu não tinha mais pescoço. Que castigo era aquilo, tá? Então, a ultrassom microfocada nos permite isso, nós temos aqui na Harmonize e nós fazemos o seu tratamento na Harmonize, tá? É só você passar pela nossa avaliação que a gente consegue promover isso para você. Quarto grande benefício da ultrassom microfocada facial. Eu consigo melhorar muito esse delineamento. Eu também vou me usar aqui, olha. Tá vendo? Esse ossinho aqui. Era impossível você visualizar ele em mim antes do procedimento. Por quê, pessoal? São mais de meio séculos muito bem vividos aqui de vida, né? São 51 aninhos. E o que acontece? A partir dos 25 anos de idade, a nossa pele ela diminui a produção de colágeno. E essa produção ela vai sendo aumentada, né? Ela vai sendo diminuída gradualmente ano a ano. Além de eu começar a produzir menos, eu começo a perder mais. Então, a minha pele vai perdendo essa rigidez toda. A gente também vai ficando mais desidratada com o decorrer dos anos, né? Seja porque a gente passa a usar menos, a ingerir menos, o nosso corpo armazena menos. Então, a própria desidratação também causa esse ressecamento superficial. Uma outra coisa, o nosso processo de envelhecimento, a gente retarda em muito a renovação das nossas camadas celulares da pele. Se numa criança, no recém-nascido, até 3, 4 anos de idade, as nossas células da pele são renovadas todas a cada 15, 16 dias, né? Porque são muitas camadinhas sobrepostas. E quando a gente é um bebê, quando a gente está nessa fase aí da primeira infância, da hora que ela é formada ali na camada basal até a hora que ela chega nessa superfície aqui, isso é 15, 16 dias. Quando a gente chega por volta dos 35 anos, isso já passa para uns 25, 26 dias. Quando a gente chega, não vou falar de mim, aos 50 anos, esse meu fluxo, né, da base celular onde nascem as células até a superfície mais externa, já está demorando aí para mim uns 31 dias. Então, como demora muito mais, ela já chega na superfície, aquela pele mais envelhecida. Então, eu não tenho mais aquele viço, aqueles poros fechadinhos, essa coisinha de bundinha de neném mesmo, sabe? Aquela pele aveludada, gostosa. Então, isso ela não faz. E quando a gente trabalha essas camadas mais profundas, derme, eu aumento a vascularização, eu aumento a produção de colágeno, eu aumento a produção de elastina, eu rearranjo as fibras dos fibroblastos. Tudo fica mais rápido, mais ágil e a gente responde com uma pele melhor, tá? Outra coisa que a gente faz também é que a gente consome essa gordurinha da face
Esse eu ainda não fiz, né? Porque eu estava em processo de emagrecimento. Agora é hora de eu deixar o meu rostinho do jeito que eu quero. E que efeito é esse? Sabe aquele efeito top model que a gente olha aquelas meninas lindas, sempre com isso aqui bem marcadinho assim, fundinho aqui? Você dá aquele afundamento aqui e levanta o vício. Como é que a gente faz isso? Eu pego nessa partezinha aqui, que é aquela bochechinha mais cheia. Nessa parte aqui eu trabalho queimando gordurinha, para ficar aquele rostinho mais fundo. Esse efeito que a gente faz com o delineador, né? Da maquiagem. Então a gente faz isso aqui queimando um pouquinho dessa gordurinha aqui. E pego essa parte de cima, nessa aqui eu trabalho de uma forma mais superficial, dando sustentação, como se eu viesse fazendo pontinhos de pregueamento. Vou bater, ó, trago para cima e bato preguinhos, tá? Ilusionais, pessoal, só para entender, tá? Então, se eu levanto isso aqui, fixo e afino isso aqui porque queimei gordura, dá aquele efeito top model de rosto. Daqui a 90 dias vocês vão poder observar aqui também, porque é óbvio que eu sou a primeira paciente desta semana que vem. Eu tô saindo de um processo infeccioso aqui, mas vejo a hora de poder fazer, tá bom? E aí eu vou poder mostrar pra vocês. Mas, enquanto eu não posso, vocês também podem estar vindo. E depois, uma coisa que a gente faz, que a gente trabalha na melhora ou na prevenção do... Ai, meu Deus, cadê meu bigode chinês? Ah, aqui. Ó, tá aqui. Ele tá rasinho, né? Claro que eu já fiz. Ele tá rasinho, mas então, ninguém gosta de ter esse bigode chinês muito marcado, porque com o tempo ele passa a demarcar mesmo aquela ruga enorme na gente aqui, né? Então, como é que ele faz essa prevenção do bigode chinês? Eu não posso falar que eu vou pegar uma pessoa que tem muito profundo isso aqui e vou dar a solução com ultrassom microfocado ou com nenhum outro procedimento que não seja cirúrgico, tá? Se eu já tenho esse aqui meio budoguinho, meio não, completamente budoguinho, eu vou ter que fazer um lifting cirúrgico mesmo, para puxar, tirar muita pele. Mas se eu tenho ele bem marcado, né? No meu caso, eu faço para prevenção, ou seja, eu não quero deixar ele afundar mais que isso, e vou estimulando o colágeno e ele vai aumentando, né? Na verdade, eu só fiz essa vez, há 8 meses atrás, e agora eu vou repetir. Porque eu quero tratar outras áreas. Na área que eu fiz há 8 meses atrás, ainda não preciso, mas nessas áreas que eu não fiz, né? Que foi o efeito lifting e o melhorar do bigode chinês, eu vou estar fazendo agora nos próximos dias. Então, ou seja, também quando eu trabalho, diminuí a gordura daqui, tensionei aqui, puxei para dar aquele efeito top model, o que eu faço com o meu bigodinho chinês? Ele tá sobrando aqui, ele some também, desaparece, né? Então ele suaviza muito. E se você tem ele já bem aprofundado, mas não quer passar por uma cirurgia, acha que não justifica uma cirurgia, a gente ameniza e ameniza bastante. Então, eu falei com vocês hoje um pouquinho sobre o benefício do ultrassom microfocado. Eu vou estar mostrando para vocês agora o aparelho que a gente tem aqui na clínica, tá? E convidando vocês para estarem agendando o seu horário, agendando a sua avaliação e melhorando muito o facial. No próximo vídeo, eu vou estar falando com vocês sobre o tratamento íntimo feminino, que a gente também faz usando o ultrassom microfocado. Mas até lá, vai! Então, pessoal, esse aqui é o nosso aplicador 2D, né? A parte que entra em contato com a pele é essa aqui, né? Essa superfíciezinha aqui. Depois eu pego uma ponteirinha ali para adequar. E que é a região que a gente trabalha mais? Esse aqui eu vou usar para trabalhar essa região de papada aqui, ó. Aqui, ó. Papada, pescoço, colo, né? Também essa parte do terço inferior do rosto. Eu trabalho aqui. Em facial, a gente tá falando, né? Então, as partezinhas menores do facial, a gente vai trabalhar com essa ponteira aqui, que é a ponteira em caneta, que a gente chama. Tá vendo esse redondinho aqui? É um círculozinho de 8 milímetros de diâmetro, tá? Então, nele eu consigo trabalhar os cantinhos, tá? Toda a regiãozinha menor, lábio, tá? Por que eu consigo trabalhar essas regiões mesmo? Lembra quando eu falei que a gente consegue trabalhar também o código de barras? Porque eu consigo trabalhar profundidades diferenciadas. Então,
Se eu quiser trabalhar musculatura, eu vejo musculatura. Se eu quiser trabalhar derme, mas toda vez que eu tenho um cantinho mais delicado e menorzinho no rosto e nas outras partes, a gente vai usar isso aqui, tá? Então, para o tratamento facial, são essas duas ponteirinhas que a gente usa. A ponteirinha em caneta e a ponteirinha 2D. E a gente diz que para esse aparelhinho aqui, o céu e papai do céu são limites. Porque o que o céu permitir que a gente faça em você, a gente faz. Tá certo? Então, vem conhecer aqui na Harmonize.